Para você que deseja fazer seu adesivo para colocar na sacola da sua loja com a sua logomarca, aqui na GT Personalizado é o lugar ideal para você estar fazendo a sua impressão, o seu adesivo. Ele já vem destacado, somente para você tirar e grudar onde você deseja. Esse adesivo, ele é resistente à água e tem uma durabilidade. Ele não desbota. Então, mande mensagem pra gente, faça o seu orçamento e garanta o seu adesivo. E tá precisando de lona para o mesmo dia? Aqui na Gráfica GT Personalizados você encontra a melhor qualidade de impressão. E olha só, gente, não economizamos na tinta. Gramatura 440. E aqui você escolhe se quer imprimir uma lona ou um banner pequeno ou um grande. Aqui você manda sua arte e nós confeccionamos seu material. Não perde tempo, manda sua mensagem no nosso direct e faz o seu orçamento. Temos valores especiais para você que é revendedor. Olá, estamos começando agora o nosso podcast Coliseu Político. E hoje nós temos o nosso convidado, Rafael Bastos, né? Então aqui o nosso amigo. Fala um pouco para a nossa audiência, Rafael Bastos, quem é o senhor, né? Você que trabalha com direito previdenciário já há anos aí na cidade de Manaus. E também temos aqui a presença do nosso apresentador, hoje ilustre, né? Getúlio Patriota. Olá, Júlio. Olá, Getúlio. Boa tarde. Boa tarde a você que está nos acompanhando aí pelas mídias sociais, pelo YouTube, pelo Facebook também, Júlio. Por todas as redes sociais estão aí nos acompanhando. Primeiramente, quero agradecer o convite, Júlio, a você, Getúlio. Para mim é uma imensa honra estar hoje aqui com vocês, poder falar um pouco sobre o direito previdenciário, uma área que falta tanta atenção no nosso país, né? Então, para mim, é uma grande honra novamente estar aqui com vocês. Então vamos lá, né, pessoal? Hoje eu tenho a presença aqui do nosso advogado, né, Rafael Barros, e nós vamos perguntar para ele, né, Rafael, hoje quais são as maiores dificuldades assim, para uma pessoa se aposentar, né? O que você me diz assim, se é mais difícil agora se aposentar, ou antigamente era mais fácil? O que você tem a me dizer sobre isso? Júlio, eu estou com 4 anos de profissão já como advogado, e esses 4 anos atuando na área previdenciária. O que eu posso te falar sobre as dificuldades que a gente tem, em particular aqui no Amazonas, é o acesso à informação. O que eu acho que deve ser uma realidade no Brasil todo, mas em particular aqui no Amazonas, por conta da nossa realidade, da nossa geografia, para além do acesso à informação, existem as burocracias, existem o acesso às agências previdenciárias. Aqui a nossa região amazônica ela é muito particular em relação às outras regiões, tanto é que nós temos o Barco Prev, que é uma estrutura do INSS que é montada para atender as calhas dos nossos rios. Só que isso por si só não basta, porque nós temos uma região amazônica como a nossa, de um tamanho continental, a gente não consegue atender a todos esses segurados. Então a gente tem muita dificuldade de levar a pessoa, o aposentado, aquele que requer um benefício, junto a uma instituição. Essa é a maior dificuldade hoje no nosso estado, a logística, somado, novamente, à falta de campanhas que venham a conscientizar acerca dos direitos dessa população. Então você não acha assim que o governo deveria fazer um programa como o Telesaúde também para ajudar essas pessoas do previdenciário, né? O governo federal não poderia fazer um aplicativo ou poderia acrescentar naquele aplicativo que já existe, né, para poder ajudar essas pessoas? Excelente pergunta. Hoje nós temos um aplicativo do governo federal chamado Meu INSS. Foi uma maneira de modernizar e facilitar o acesso a esses benefícios, né? Só que isso só também não basta, Júlio, porque você imagina, como que eu vou pedir uma pessoa que está no Alto Solimões, que está vivendo numa comunidade ribeirinha, sem um acesso à internet? Como que ela vai acessar esse aplicativo, né, Getúlio? A dificuldade, tu imaginas um senhor de 60 anos que a realidade dele, a vida dele toda foi apenas pescar e produzir mandioca. Como que ele vai ter essa expertise para acessar esse aplicativo? Primeiro que não vai ter internet, a não ser que ele tenha uma Starlink lá, mas muito da parte da nossa população não sabe o que é uma Starlink nessa realidade do nosso mundão do interior. É mais aqui no Amazonas, temos tanta dificuldade com a internet.
internet, né? Exato. Eu soube aí que a concessão de uma antena, né, acho que é 70 mil, né? Exato. Me corrija se eu estiver errado. Nós não temos esse acesso. Então, só o aplicativo, que é um grande avanço, mas ele não consegue resolver a nossa realidade. Outro ponto, essa questão do acesso nos interiores. Se você for mapear quantos interiores do estado do Amazonas tem uma agência do INSS, eu não tenho um número exato aqui para você, mas eu acredito que não tenho mais de 12 municípios dos 62 que tenham agências da Previdência Social. Isso por si só já demonstra um descaso com a nossa região, né? Então, realmente, a nossa logística impede muito o acesso desse pessoal. Mas aí você traz para a capital, você fala, então na capital a gente tem umas 5, 6 agências que resolvem essa realidade. Novamente, a gente não consegue transformar, materializar esse acesso ao seu benefício por outros fatores, falta de informação. Quando você vai numa agência do INSS, muitas das vezes, você chega lá, você pede para se aposentar, na sua cabeça, o cliente lá tem 65 anos, vai ter um direito ao benefício, ao BPC, né, Getúlio, que é um benefício assistencial ao idoso. Ele chega lá, pede o benefício e a agência vai dar entrada. Só que a agência não vai informar o acompanhamento desse processo, ela não vai fazer o acompanhamento desse processo. Cabe à pessoa que solicitou fazer esse acompanhamento, mas para fazer esse acompanhamento ela tem que estar ligando para o 135, ou então ela tem que estar acompanhando via aplicativo. Aí, novamente, a dificuldade que você vai ter da população carente da nossa zona periférica de Manaus para manusear um aplicativo desse. É irreal, é difícil. Quantos clientes eu já atendi que já deram entrada no benefício e ainda estão aguardando, falando para mim, doutor, ainda estou aguardando a aprovação. Quando eu vou verificar, o benefício já foi arquivado há muito tempo porque a pessoa não conseguiu se manifestar nesse processo. Muitas das vezes, doutor Rafael, as documentação, né, principalmente 62 municípios, daí não anda se não tiver a certidão de nascimento, né? E eu estava vendo que o Ministério Público, Enoque Reis, ali realmente resolve o problema gratuitamente das certidões. Tem muitos que é difícil de se localizar, mas eles resolvem, eu estava lá uma semana vendo. Então, eles mesmo dão encaminhamento para os cartórios, ou eles entram em contato com o cartório dos 62 municípios para pedir a certidão, para que realmente possa vir com a identidade, outros documentos para dar essa entrada. Então, as pessoas que não sabem do Enoque Rio, Ministério, que realmente procurem esse setor para atualizar casos de aposentadoria, seja lá o que for. A certidão está em primeiro lugar. Então, como bem tocou o Patriota, né? Quais são os documentos, doutor, que é essencial para a pessoa se aposentar? Essencial hoje para quem vai se aposentar: RG, CPF, comprovante de residência e cópias da carteira de trabalho e contratos que tenham feito durante a vida. Para quem vai receber um benefício, BPC Loas, seja ele para pessoa idosa acima de 65 anos ou pessoa incapacitada para o trabalho: RG, CPF, comprovante de residência e CAD único atualizado. Esse também é um outro gargalo que a gente tem no acesso a esses benefícios. E assim, como é que você ouviu assim, a questão da fila do INSS de 2025 para 2026? Aumentou a quantidade de idosos? O que o senhor tem a nos dizer assim, sobre a quantidade de pessoas se aposentando nessa nova era, né? Júlio, a fila do INSS é um problema já de décadas. Se eu zerar hoje a fila do INSS, amanhã eu vou ter mais de 1 milhão de pedidos. Porque a todo momento, sabe, Getúlio, todo momento alguém está entrando para tentar um benefício ou então recorrer de uma decisão. É inúmero, a fila do INSS é um problema estrutural, porque a demanda que é feita, o governo não consegue acompanhar. Já se tentaram inúmeras medidas para tentar diminuir, mas não foi possível. Não sei se você recorda, no governo do Bolsonaro, o Bolsonaro colocou lá os militares da reserva para tentar ajudar. Também não teve impacto nenhum na diminuição da fila. Na última gestão também do antigo ministro Carlos Lupe, foi tentada aumentar as gratificações dos funcionários, né? Porque com a gratificação ali você tenta também, né, fazer essa diminuição, não houve um impacto significativo. Então você vê que realmente tem que ser pensadas novas soluções para tentar resolver esse problema da fila do INSS. Entendi. Então, o que conselho você daria para uma pessoa que quer pedir o benefício, né? Qual o melhor conselho para dar para uma pessoa? Olha, você que quer conseguir um benefício junto ao INSS, organize a sua documentação, organize seu RG, seu CPF, seu comprovante de residência. Para você que vai tentar um benefício BPC Loas, atualize seu CAD único. É importante que você, ao informar a sua renda,
no CRAS, você sempre coloque que a sua renda per capita, ou seja, aquela renda dividida pelo número de famílias, é inferior a meio salário mínimo. Porque se essa renda for superior a meio salário mínimo, você não terá o seu benefício concedido. Muitas das vezes, Júlio Rafael, o lado dessa documentação da certidão, muitas vezes são rasuradas. E às vezes, na maioria, também não tem dinheiro e a dificuldade de 62 municípios. Então, realmente, aí, no caso aí, procurar o Ministério, lá no Enoque Reis, eles realmente tratam da rasura, não vai pagar nada, e realmente, porque estou falando de pessoas super carentes. E gente que não é carente também procura o Ministério lá do Enoque Reis. Então, realmente, está aí você. Então, vá direto ao Enoque Reis. Não vou forçar de lá, mas eu já caminhei várias vezes, passei uma semana e vi o trabalho como é prestado lá. Então, você não paga absolutamente nada e realmente é encaminhado para resolver o problema da rasura do seu documento. Perfeito. Muito bom, Getúlio. Agora sim, para finalizar, né, nós fazemos um resumo aqui, né? Faça um resumo de todos os assuntos que foram abordados sobre o previdenciário. Né? Gente, direito previdenciário é uma arte. Você tem que saber lapidar, você tem que saber buscar, você tem que saber minerar aquele direito do cidadão, do contribuinte brasileiro. Infelizmente, hoje, a nossa Previdência ela não é um modelo para o mundo, mas é a que nós temos. Então é importante para você, trabalhador, sempre estar atento às suas contribuições, saber se a empresa está contribuindo mensalmente junto à Previdência, se você que contribui por carnê tem que estar pagando direitinho, para quando chegar na idade que você vai se aposentar, você não tem nenhum tipo de dor de cabeça. Tem algum lugar assim que o senhor atende, doutor, no seu escritório? Sim, eu atendo ali em Petrópolis, na Avenida Codajás. Codajás? Legal, tá tudo Petropolitano, que é o nosso amigo patriota. Né? Legal, estou muito bem junto, né? Muito serviço de altos profissionais, Petrópolis, né? Isso é muito bom. Muito então agora legal. nós vamos para o próximo bloco, né? Aqui no cenário nacional, eleições 2026. Você que acompanha eleições 2026, nós faremos agora um balanço, né, do o cenário nacional, né? Você que é bolsonarista, você que é esquerdista, né, e acompanha nosso programa. O que você tem a dizer, Rafael Barros, sobre essa situação? Quem ganha a eleição, a esquerda ou a direita? Difícil dizer, Júlio, difícil dizer. Mas acho que ganha o público. Seria difícil ideal, dizer. O público. Porque nós vivemos num país democrático, né? Quem vence é aquele que tem a maioria de votos. Né? Verdade. E você, Patrão, que você diz? Tem o da direita, né? Tem o conservador, aquele que preserva as raízes, né? Deus, pátria, família. E a gente não tem um representante, que é aquele representante que realmente olhe esses princípios nossos. E tem o bolsonarista que realmente é seguro, de outra maneira, como militante da esquerda. Mas eu acredito que tem que haver uma mudança, né? Essa mudança no nosso Brasil, toda mudança eu costumo dizer que tem que ser para melhor. E eu acho que realmente a direita tem que voltar, não importa que seja com o Bolsonaro, que seja com quem, tem que haver uma mudança para melhor. Eu tenho observado que a direita ela tem se fragmentado, né? Temos a direita bolsonarista, tem agora a direita do MBL, né? Sim. Tem aquela direita conservadora, então a direita, infelizmente, ela está dividida, né? E a esquerda está se fragmentando aos poucos, né? Tivemos a situação lá do indígena, né? Que era apoiador do Lula, agora ele está, infelizmente, exigindo seus direitos e ficando contra o governo federal, né? Auidi, né? O nome dele, deixa eu pesquisar aqui agora o nome do rapaz indígena lá, que ele, infelizmente, está contra o governo federal, né? Exigindo seus direitos, as demarcações indígenas. E assim, eu vejo que cada um está puxando para o seu lado, né? Acho que dentro disso, né, o próximo governante do Brasil, ele tem que unir as pessoas, né? Independente de ser de esquerda, de direita, mas ele tem que ter um bom argumento para poder convencer o seu eleitor, né? O que você acha disso, Rafael? É verdade, Júlio, como você bem falou, a gente vive num sistema democrático, né? Aquele que tem a maior parcela da população se torna o nosso presidente. Só que a gente vive em um período de polarizações, né? A gente teve aí a última eleição vencida por uma margem muito pequena de votos, ou seja, você percebe que o nosso país está dividido em conservadores, em anti-Lula e a parte da população também que não quer um avanço no conservadorismo, então tem críticas sobre a política liberal a ser aplicada e quem acaba decidindo isso são as pessoas de centro, as pessoas que
que estão ali olhando o desenvolvimento de cada um desses dois lados para poder tomar sua decisão. Eu gostaria, pode ser? Eu queria eu queria agradecer a esse amigo, amigo do peito. Por favor, eu poderia botar aí. Isso daí é a filha do nosso amigo, né? O Marcelo, que é conhecido no Marcelo Careca, da Zona Leste, né? Que está a campeã, bicampeã, Safira Diniz, bicampeão de jiu-jitsu, categoria infantil B, meio pesado, até 56 quilos, campeão circulo, fez Open, Charlotte, filha de Marcelo Diniz e Alcilene Diniz, moradora do Tarumã, cidadão X está sendo apoiado, posso dizer o nome, né? Porque está apoiando a menina, doutor Sandoval, o homem que vem incentivando o esporte, tarará, né? E aqui temos a minha colega, que é mãe do Marcelo, né? Mãe do Marcelo, foi minha colega de infância dos anos 70, a Dorothy, né? A Dorothy a Dora Isabel, avó da paterna, uma colega de 1970, né? Todos os meus cumprimentos, um abraço para você, minha querida amiga de infância, sangue bom ao longo do tempo, nunca tem que mudar. Beijo para você e família, Dora. Você, Safira, você, o Marcelo Careca, está tudo certo. Ou seja, beleza, então a esquerda está consolidada, né, porque temos um presidente que é de esquerda, né? Luiz Inácio Lula da Silva, como todos sabem, e ela está consolidada por isso, né, por ter ganhado a eleição. Então Lula, ele tenta sua reeleição em 2026, né, e tem aí seus apoiadores. Mas quem vai ganhar a eleição, né? Quem será? Você pode me dizer, né? Você pode dizer quem será que vai ganhar? Posso dizer, a direita, né? Eu não tô me referindo Bolsonaro, estou referindo à direita, né? Porque já ficou provado que realmente a esquerda a administração da esquerda não está realmente, está totalmente algumas pessoas do alto escalão por no INSS. A gente vê os ministros voltando aqueles que eram lá do Petrolão e tal, das coisas. Então realmente as pessoas estão aprendendo a votar, entendeu? Não estão votando mais com a emoção, estão votando com a razão, que é a razão que está acima da emoção. Então, eu acredito a pergunta à direita. Você acha que a gente vai ter alguma surpresa? Bolsonaro será que volta? O STF vai revogar suas... Tem tudo para votar, né? Tem tudo para ele retornar, mas se não retornar, tem um time de meia dúzia aí bom, tem a mulher dele, a Michele Bolsonaro, tem o próprio filho que talvez também é um cara bom, tem um Tarcísio, tem o cara de Minas Gerais lá, o Zema. Então tem uns caras aí que realmente são bons, né? Que gostam de trabalho, tá tudo certo, né? Só não pode continuar essa administração que se encontra aí, pelo que a gente vem acompanhando, né? Eu estou falando através da razão, não tenho nada pela emoção. Eu quero o melhor para a nação brasileira e liberdade é a coisa importante, né? Que isso daí é bom. Tá bom. E você, Rafael Barros, você acha que vai ter alguma surpresa, um novo legislador, um novo político? Eu vejo com muita preocupação o ano de 2026, eu vejo a gente mantendo a mesma linha de polarização. Eu vejo o país ainda muito dividido. Só que ao analisar um contexto global e latino-americano também, a gente percebe que a direita tem ocupado novos espaços, né? Se você observar, por exemplo, a Argentina que veio de um período ali longo de governança da esquerda, começou a votar em políticos da direita, né? Você vê o Milei é um exemplo disso, né? Alguém que veio com uma proposta muito clara e deixava muito claro quais eram as ideias dele, e mesmo assim a população o escolheu. E aí você passa por um período de austeridade, você passa por períodos fiscais muito, muito duros com a população, mas ainda assim mantém um certo apoio. Se você vê hoje também, o Chile hoje fez as suas eleições, ontem na verdade fez as suas eleições, e a gente está indo para uma possível eleição da direita, mesmo com o atual presidente sendo de esquerda. Então você percebe que o movimento está tendo um movimento para a direita, né? O pêndulo está vindo para o lado da direita. E aqui no Brasil a gente tem que se perguntar, eu particularmente não acredito muito na tentativa de reeleição do Lula. Eu acredito que o Lula, pela idade e também pela história, eu acho que ele liga muito
para a biografia dele, então ele não gostaria de terminar a sua história política com uma derrota. Então eu acho que o Lula ainda vai avaliar muito se ele sai candidato ou não, porque assim, a gente está com... O Lula conseguiu ter uma sobrevida por conta da questão das taxas americanas impostas pelo governo Trump, ele se abraçou naquilo com um discurso de patriotismo, né, de nacionalidade. Só que aí você vê que ao passar isso, ele não tem mais discurso para manter. Como que está a percepção da população de modo geral hoje no supermercado? Você vai com dinheiro hoje, você sente bem, você com 250 reais faz uma compra boa? O discurso do Lula com baixar o preço, independente de Exato, mas ele não consegue baixar o preço porque a gente está com uma das maiores taxas Selic do mundo, sabe? A gente está com uma taxa de juros absurda. Isso não faz bem em lugar algum do mundo. Então a gente tem que primeiro saber, o Lula vem candidato? Se vier, ele vai bater de frente, por exemplo, com o Tarcísio, que o Tarcísio provavelmente eu acredito que seja o candidato da direita em 2026, por vários fatores. E um deles é o apoio que o Tarcísio vai ter. Você vai ver a partir do mês que vem uma movimentação muito grande em torno do Tarcísio. Sejam da grande mídia, sejam das grandes corporações, dos grupos políticos. Se você for ver hoje quem está no entorno do Tarcísio, você vai ver pessoas como o Kassab, que é presidente nacional do PSD. Sabe quantas prefeituras juntas tem Kassab, Ciro Nogueira e outros dirigentes partidários que estão ao lado do Tarcísio? Eles têm mais de 4 mil prefeituras juntos, só eles, no universo de 5 mil prefeituras que tem no nosso país. Então você vê um grupo muito forte ao lado do Tarcísio. E o sistema não quer deixar o Bolsonaro porque ele é livre, ele ganha. Nas pesquisas, ele preso residencial, ele já está na frente. E ele, liberdade, então é melhor o cara preso pelo bem. E o Lula não tem substituto, né? Não tem ninguém. Ele não conseguiu construir um herdeiro, né? Muito, não tem. Eu pesquisei aqui, consegui encontrar o nome do cacique, né? Que teve uma quebra, né? Mas a gente sabe que os esquerdistas, às vezes, tem uma quebra, depois tem um retorno, né? Sabe como é a política, né? Tanto o manauara quanto o nacional. Às vezes pode ser que o político ele esteja contra aquele candidato, né? E depois tem a reviravolta, eles se unem novamente, né? Então, o cacique aqui que deu uma crítica dura ao Lula foi o cacique Raoni, né? É. Então este cacique aí que tem não tá preso, o poder, Raoni, não tá não. Não. Raoni é uma figura conhecida mundialmente. Ele tem um poder na mão que é incrível, o poder desse indígena. Então, né, vamos a um vídeo, né? Temos aí 2 vídeos, na verdade, para passar de denúncias, né? Denúncias que chegaram até nós, e nós vamos passar aí para você que está acompanhando na telinha. E as mudanças no leste europeu, na Europa, também estão fazendo conceituadamente a direita tomando os poderes na Europa, leste, norte, tanto faz. Sim. Temos um vídeo, né, para passar aqui para vocês, né, da estação. Pode passar. Prefeito Davi, olha a situação que está, como a gente está falando sobre aqui os abrigos, os assentos, como é que está aqui na estação 4, como é que nós estamos passando. Olha a situação. Quando a gente fala, a gente está reclamando, é isso aí, ó. É assim que está, prefeito, ó. É desse jeito. Vamos arrumar isso, prefeito. Tanto que a gente reclama, tanto que a gente fala, os impostos da gente que a gente paga, a população desse jeito. A passagem de ônibus reajuste. Prefeito, está dado o recado. Olha aí, aqui ó, olha o banheiro, a condição do banheiro. Um mictóriozinho com um monte de gente desse, olha só. Banheiro masculino. Aqui ó, repare. Isso aqui é a estação 4, ó. Tá? Aqui na Avenida Max Teixeira. A estação Parque das Nações, desse jeito, ó. Tá vendo? Iluminação, eletricidade precária, desse jeito, olha aí. E o elevador, isso aí, ó, investimento feito para viver trancado, ó. Rapaz, dá uma olhada ali atrás, a situação desses bancos, olha só, gente, as cadeiras, os assentos, aqui mais perto e lá do outro lado, lá na plataforma, aqui na Avenida Max Teixeira, na estação 4, a precariedade, como é que está aqui a situação dos assentos, olha. Sabe, o elevador parado, né, o elevador de acessibilidade, as coisas ruins. Prefeito, o que está acontecendo com a tua gestão, prefeito? Abandonou, jogou a toalha, prefeito Davi? Pede para o teu pessoal arrumar isso. Daqui a pouco vem outro reajuste de tarifa aí e as coisas desse jeito, prefeito.
Veja isso, arruma essas coisas, arruma a cidade. Então estamos de volta, né? Tivemos essas duas denúncias aí que mandaram para nós, né? Estação 4 na Avenida Max Teixeira. Você que acompanha o nosso trabalho pode estar mandando a sua denúncia, né? Infelizmente, né, pedimos aí ao excelentíssimo nosso prefeito Davi Almeida que dê uma resposta, né, à população, porque essas cadeiras, infelizmente, elas precisam ser, né, trocadas, né? Temos que colocar um material que seja de qualidade, porque infelizmente, né, às vezes coloca um material que é de péssima qualidade, não aguenta o fluxo de pessoas. Não é culpa do prefeito, é culpa do tempo mesmo. Às vezes esse material não é um material que seja de boa qualidade, né? Temos que colocar algo que seja de mais alta qualidade para que se possa ter mais durabilidade, né? O que você acha dos vídeos que foram passados? É muito interessante os comentários, porque realmente é importante dos impostos realmente ter o retorno no Centar, no Terminal 4, né? Eu que realmente, no ano passado, quando eu ia lá para a outra rádio, da Zona Leste, realmente ali faltava segurança, os banheiros tudo quebrado, imundos, entendeu? Então, realmente, é preciso mexer. Deu uma mexida no Terminal 2, do Terminal 1 ficou bacana, né? Então também tem que tocar nos bons. Mas na maioria está precisando mexer. Tem que pensar, prefeito, acorde o povo precisa desses terminais, porque ali é um centro de muitos bairros, fronteiras, e que precisam da segurança e também do seu aconchego. Você vê que é complicado, né, Júlio? Passa ano e parece que a nossa cidade ela não muda. Parece que a gente sempre está fazendo puxadinhos, tentando arrumar pequenos... Quer dizer, a gente quer tentar arrumar grandes problemas com pequenas soluções. Isso, infelizmente, acaba fadando aí em anos de abandono na nossa cidade, no nosso estado. Você observa que Manaus é uma das maiores metrópoles do nosso país, a maior metrópole da região norte, com uma população aí de mais de 2,5 milhões de habitantes, e ainda assim a gente não tem um mínimo. Parece que a nossa população não consegue se indignar com isso que acontece, né? E não é um problema apenas da atual gestão, isso é de décadas. A gente observa que a política amazonense, a gente não consegue ter soluções de Estado, a gente não consegue ter realmente políticos que vistam a camisa, que a bandeira do Estado do Amazonas, e queiram ver esse Estado despontar como uma grande potência, né? Pois é, nós tivemos aqui um comentário, né, da dona Casey, Casey lá do PDT também. Um abraço para Casey. E aí falou aqui, boa tarde, companheiros. Também o Victor Gama falou aqui, doutor Rafael, pensa sobre a reforma da Previdência, sobre os professores, né? Sim. A reforma da Previdência, né? Felizmente aí teve a reforma da Previdência, as pessoas estão recorrendo ao seu direito, né, de greve. Sim. Estavam lá na Câmara Municipal, eu também estive lá, né, fui lá com um nobre companheiro. E também tivemos aqui o nosso amigo Júlio Nunes, né? Show! Também tem a Mônica Reis. Parabéns, sucesso, Getúlio e Júlio César. Um abraço aí, Mônica Reis, Victor Gama, Júlio Nunes. Obrigado aí pela audiência. Então vamos continuar. Aqui nós teremos agora o próximo bloco. Eu queria, no lado da feira, rapidinho, lá do mercado. Do mercado, né? Pode falar. Eu queria dizer o seguinte. 1947 inicia a cidade flutuante. Daí vem para essa área daqui do Mercado Grande. O Exército, Marinha Aeronáutica em serviço conjunto, depois de algum tempo a cidade flutuante tiraram. O grupo todinho foi para Petrópolis e o outro foi para a cidade das Palhas, em 1966, tirando esse lado.
Daí quando a gente vê, ao longo desse tempo, no tempo acho que era o Arthur Reis, o governador, foi feito esse trabalho. De lá para cá, realmente, vem-se tentando se fazer aquela área, uma área meio digna, né, de ponto turístico. Eu vejo aqueles irmãos subindo e descendo com aquelas caixas na cabeça. Deveria ter um elevador para aqueles homens. Ele chega com 40 anos já não presta mais para nada. As pernas todas estouradas. Então, ele subir aquelas escadas ali é uma alternativa, viu, prefeito? Faça isso para aqueles irmãozinhos que carregam quiabo, jurumô na cabeça ali, subindo escada. Aquilo não faz bem à saúde, além de fazer o acabamento da área, da via. Nós já temos um projeto, né? Um projeto que foi feito pelo governo federal, né, se não me engano. E aí vamos cobrar as autoridades, né? Atenção, governador, né, Omar Aziz, né, quer se reeleger. Pedimos a essas autoridades que realmente visem a reforma, né, do Porto de Manaus, né? E nós estaremos aqui cobrando, eu, Getúlio, também o nosso amigo Rafael Barros, para que isso seja feito, né? Sendo que já tem um projeto, precisamos dar celeridade a esse projeto. Então vamos aqui para o próximo bloco, né? Vamos falar de Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro na prisão. Você concorda? Né? Bolsonaro na prisão, será que isso está correto? Está certo isso, Getúlio? Olha, isso é uma bomba muito grande quando se fala em prisão, porque se fosse tão fácil, já tinham pedido ele há muito tempo. E eu não tenho medo de dizer isso aí. Se fosse fácil essa tarefa, ele já estava preso, porque o ministro está doido não vê a hora. É porque não é fácil não, a multidão, eles pensam na multidão, o Bolsonaro. Eu acho que não tem necessidade, não tem nada provado contra o mesmo, entendeu? Ele entregou o mandato dele, os militares já estavam constituídos já para o outro presidente, ele não estava no Brasil. Então, realmente, aquilo ali não tem nada que... Ali foi um bando de pessoas que tentaram fazer alguma coisa de errado, mas golpe ali não tem metralhadora, não tem exército, não tem marinha, não tem ninguém, não tem o livro de ata, então, particularmente, não houve absolutamente nada. Querem prender o Bolsonaro exatamente para não concorrer às eleições, mas tem alternativa, tem a mulher, tem o Tarcísio, tem o filho dele, tem o Zema, tem uma porção de coisas isso daí. Então, deixa lá o cara terminar e concorrer e está tudo certo. Mas não sou contra essa prisão do camarada, principalmente na própria casa dele, ter polícia federal na casa do camarada. Isso daí não se faz. O Lula foi realmente julgado pelas 3 instâncias, tranquilamente. Ele poderia levar o mesmo destino aqui desse lado e não pelo Supremo Tribunal Federal. Sou contra a prisão por essas razões. Comentar sobre essa questão do Lula, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, né? Primeiro, é uma tristeza, uma infelicidade para nós brasileiros, uma vergonha nós termos, desde a redemocratização em 88, com a nossa Constituição Cidadã, até 2025, nós tivemos o quê? 7 presidentes. Desses, o Temer, o Lula, o Bolsonaro, o Michel Temer foram presos. Olha o nível que nós estamos. Olha o nível dos nossos presidentes. De 6, na verdade, 7, né? 4 foram presos. Todos esses respondem a um tipo de crime. Isso é de uma infelicidade muito grande. O nosso presidente deveria ser o melhor de nós, né? Deveria ser aquele mais qualificado, deveria ser aquele que fosse o mais brasileiro, mas a gente percebe que todos eles, independente do lado, muitas das vezes estão ligados ao sistema e lá eles querem se perpetuar, querem fazer apenas um governo para eles, né? E acabam esquecendo a população. E uma vez lá dentro, acabam se envolvendo com esquemas escusos, tentativas de se perpetuar, enfim. Eu já sigo um outro raciocínio, né? Uns querem que o Bolsonaro seja preso, outros não querem que seja livre, né? Então eu acho que assim, nós perdemos uma mão de obra, né? Uma mão de obra que poderia ser utilizada. Enquanto o Bolsonaro está lá na casa dele, ele poderia estar trabalhando, né? Eu acho que deveríamos colocar o Bolsonaro para trabalhar para nós, para pagar os pecados que ele tem. Então, pessoal, vamos para o próximo bloco aqui, que é falar sobre o Eduardo Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro, ele foi por unanimidade, ele foi colocado como réu pelo STF, né? Receberam a denúncia e, infelizmente, aí Eduardo Bolsonaro será réu pelo STF. Então, Getúlio, o que você acha disso? Eduardo Bolsonaro nem está no Brasil e foi
agora colocado como réu pelo STF. O que você acha disso? Ele ainda continua como deputado federal, né? Ele continua, não quebrar o mandato dele, querer quebrar o mandato do camarada. Ele está lá exatamente para soprar para os americanos, da América do Norte, exatamente o que está acontecendo, porque a gente luta aqui pela liberdade. Eles lá no poder lutam pela liberdade. E realmente essa liberdade não pode ser, porque no passado, realmente a liberdade, o Lula está estampado na camisa dele pedindo liberdade na época. Então, logicamente, ele luta por um Brasil melhor e que realmente os outros políticos não sejam condenados injustamente, que não possa concorrer. Essa também é a preocupação, até mesmo do mesmo. Então, não tem nada que realmente prejudique o profissionalismo dele, a ação dele na América do Norte. Eu não vejo motivo nenhum. Isso daí aqui, segundo as informações, né, Eduardo Bolsonaro ele tentou interferir fora do país no julgamento de um processo envolvendo seu pai. Né? E, infelizmente, eles estão contra o Eduardo Bolsonaro. Né? Então, Rafael, o que você acha disso? Assim, foi recebida a denúncia, né, através da Procuradoria-Geral da República. Isso faz parte do trâmite processual. É ofertada a denúncia, ela é feita, apresentada. O STF ele faz um julgamento de admissão, se ele vai receber aquela denúncia ou não. Esse foi o primeiro passo. Então ele foi recebida a denúncia. Uma vez recebida a denúncia, ele se torna réu no processo. Não quer dizer que ele vai ser condenado ou não, apenas que ele vai responder sobre aquela acusação que o Ministério Público está fazendo contra ele. No caso do Eduardo Bolsonaro, eu não li a denúncia, mas pelo que me parece, ele está respondendo a uma coação no auto do processo. O que isso quer dizer? Que ele está coagindo, ou tentou de alguma forma coagir os juízes a tomarem decisões contrárias àquilo que ele, a seu favor, né? Você imagina, por exemplo, por que essa lei foi criada? Por que existe isso? Você imagina que um traficante, você prende um traficante, e esse traficante ele tem uma rede de apoio. E algum traficante lá fora vem ameaçar um juiz. Essa pessoa vai responder por coação no auto do processo. Então, de maneira simples, fazendo uma comparação, é mais ou menos isso que a Procuradoria entendeu, que o Eduardo Bolsonaro, através das suas ações junto ao governo americano, impondo tarifas, impondo sanções, estaria coagindo os juízes a mudar suas decisões junto ao julgamento do Bolsonaro, né? Então, basicamente é isso. Mas você sabe que realmente ele não é funcionário da América do Norte, ele não tem nenhuma função a não ser levar. Ele não tem o poder da caneta, ele não tem o poder, que tem o Senado. Sim, assim sim. como tem o Senado aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também usa esse método. Então, realmente, ele não tem nada que ver uma coisa com a outra, né? Penso eu que é assim. Então, no próximo bloco, agora falaremos das facções criminosas, né? Você acompanha aí no Brasil, infelizmente, nós temos um aumento, né, das facções criminosas no Norte e Nordeste. No Ceará, né, já expulsaram diversas pessoas e, infelizmente, isso vem acontecendo. É uma cidade, não é umas pessoas, não, é uma cidade inteira. É praticamente uma cidade inteira, como o Getúlio está falando aqui. E nós temos também o nome de uma pessoa aqui, né, que é um deputado, né, Kim Kataguiri, né? Ele está criando aí um projeto de lei que reforça as leis para que nós possamos combater o crime organizado e as facções criminosas, né? Chega de impunidade. Criei um projeto que criminaliza juízes que liberem presos de alta periculosidade. Muito nesse assunto violando aí, juiz, internacionalmente a lei, podendo responder por atentado violento e a sociedade. E a pena pode pegar até de 8 a 12 anos. Então, você que é juiz, né? Infelizmente, você terá seu mandato aí. Era só com a caneta lá soltando o pessoal, pô. Cuidado, né? Você aí, o Kataguiri está na tua cola aí, para te colocar direto na cadeia. Né, pessoal? O que você acha disso, Rafael, Getúlio, né? Pode comentar esse assunto aí do Kim Kataguiri, que é um assunto bem importante. Eu vi aqui, né? Dei uma pesquisada, é um projeto antimáfia, né? A máfia, né, brasileira, ela movimentou cerca de 50 bilhões, né? Então isso é muito dinheiro, né? Infelizmente, um dinheiro que poderia estar sendo utilizado para segurança e educação está dentro do crime organizado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, de 2023. E é interessante. Eu, particularmente, o Kim Kataguiri e eu não somos do mesmo campo, né? Eu sou de um campo mais progressista, um campo ali de centro-esquerda. O Kim é um representante da direita, mas é uma iniciativa muito importante. O Kim, eu acho que é um dos poucos parlamentares atuantes e, de fato,
qualificados no Congresso Nacional. Né? Ele propôs a redução de salário. Né? Ele tem projetos como esse. Mas assim, no modo, de uma maneira muito clara, direta, uma maneira da realidade crua, um projeto como esse daqui não é aprovado no Congresso Nacional, infelizmente, por conta do lobby dos interesses dos juízes. Hoje, nós temos aqui no nosso país uma casta de super ser humanos, super brasileiros, que são essa alta corte. Se a gente for pegar, por exemplo, o STF, os juízes, os promotores, os desembargadores, membros do Ministério Público, você vê que existe uma diferença muito grande entre eles e a população no modo geral. Eles têm aposentadoria diferenciada, têm benefícios diferenciados, têm um trabalho diferenciado. Então você percebe que para se mexer com eles, foi tentado, para você ter uma ideia, foi tentado no governo Bolsonaro mexer com eles na Previdência. Eu acho que até estava no projeto inicial do Bolsonaro, mas não passou. O próprio Bolsonaro, com uma base ali no Congresso Nacional, não conseguiu mexer, porque existe um lobby muito grande protegendo os juízes, promotores, embargadores. E você vê, a reforma da Previdência não conseguiu mexer com eles, e quem pagou a conta foi o funcionário do chão de fábrica, do distrito, o professor, enfim. Então, assim, esse projeto é interessante, mas, ao meu ver, não passa por conta do Congresso Nacional, que hoje ele não quer se indispor com o judiciário. Você imagina, a maioria dos nossos deputados hoje responde a um processo. Como que eles vão querer mexer com as pessoas que podem prejudicá-los? Né? É muito difícil, teria que ter uma mudança de chave na sociedade, de pensamento, de quebra de paradigmas, onde a gente pudesse diminuir essa série de benefícios que o próprio judiciário muito tem. Desigual, né? Muito desigual. Muito desigual. Você vai ver, tem juiz aí tirando 60 dias de férias no ano, sabe? É muito, muito complicado. Então você percebe que realmente é um mundo à parte deles. Tem juiz aí no estado de Roraima, saiu esse ano, se eu não me engano, a folha de pagamento de determinados juízes ganhando para mais de R$500 mil, chegando a ganhar R$1 milhão no mês. Isso é um absurdo, Getúlio. Isso fere muito a nossa sociedade. Enquanto a gente está lutando por condições mínimas de trabalho, tem juiz ganhando R$1 milhão por mês. Isso é de um absurdo. E sobre a questão da lei antifacção, foi apresentado pelo governo federal em resposta ao PCC, o Comando Vermelho, né? Você vê que teve uma operação do governo federal, me esqueci agora o nome da operação, que foi efetuada junto nos governos de São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros, que ela conseguiu chegar aonde mais dói no crime organizado, que é no dinheiro. Foram acho, congelado e apreendido em bens algo em torno de 2 bilhões. Então você percebe que é o governo federal agindo com inteligência em tentar fechar o cerco para isso. Porque quando você mexe no bolso, dói, Ju. Na verdade, quando tu tira trava o dinheiro daquele que é fruto de um crime, as coisas começam, você gera um impacto direto, né, nessas facções. E foi feito o projeto foi apresentado pelo governo, se eu não me engano, o relator é o capitão Derrite, que é ex-secretário de Segurança do Estado de São Paulo, está como relator. Então eu acho que eu acredito que seja um projeto que está sendo discutido e que vai ser aprovado. Especialista no campo. Ele à frente aí da Secretaria de São Paulo, estava fazendo um bom trabalho em São Paulo, pelo menos é o que eu escuto da população de lá. E a gente espera que esse projeto aprovado, tanto com a discussão da direita e da esquerda, seja bom para o Brasil, para a população. Né? Porque nós temos que ter, sabe, Getúlio, eu particularmente sou um advogado que eu tendo a ter alguém que pense com bom senso, sabe? A gente tem que entender a nossa realidade. A gente tem que saber aquilo que o nosso país quer escutar, quer que seja resolvido. A gente teve agora aquela ação no Rio de Janeiro, te peço licença para entrar nessa ação que teve no Rio de Janeiro, nós tivemos uma ação coordenada ali pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, junto com Polícia Civil, Polícia Militar, entre outros órgãos, e você foram a morte de para mais de 120 pessoas, 121 pessoas. 121 pessoas, onde tivemos 4 policiais vindo a óbito e mais, acho que então 117 pessoas que tiveram suas vidas ceifadas. Só que aí você vai fazer uma pergunta, Getúlio, lá para a favela, e eu vi uma pesquisa sobre a taxa de aprovação dessa operação, né? Aí você vê que você tem uma taxa de aprovação de quase 80%, ou seja, a população que vive
no morro, cercada pelo tráfico, cercada pelo poder paralelo, ela não quer aquilo, ela quer sair daquela vida. Só que a esquerda parece que não consegue compreender esse discurso. A esquerda quem compreende é quem mora naquela quem localidade, mora, e a mora gente lá. escuta apenas a parte da esquerda que quer vir com um discurso de proteção contra aqueles que já muito abandonaram os seus direitos, O sabe? chefão, eles escolhem lá a namorada, eles empenham, eles Exato. mandam sair da casa, só quem mora lá nesse lado, alemão, Fazenda, etc., é que sabe do terror, né? É uma humilhação muito grande para a população. Você se sente humilhado. Você imagina, aqui no Amazonas, um morador do Jorge Teixeira, Getúlio, que trabalha no shopping da vida, no distrito industrial, a dificuldade que é ele sair de casa, ir para o trabalho, passar horas no trabalho, voltar para o Jorge Teixeira, pegando um transporte ruim, um transporte que demora, e um transporte que muitas das vezes ele vai ser assaltado. Vai ter o seu celular que ele vai lá na bemol, parcela o celular em 12 vezes, que as pessoas não têm noção, porque uma coisa é o dono de um empresário, filho de juiz, o juiz comprar um iPhone de 15 mil reais, para ele não faz diferença levar. Agora, para o trabalhador do chão de fábrica, o trabalhador, para a dona de casa, para a senhora que faz faxina na casa, que tem um celular de 700 reais roubado, de tudo, aquilo ali faz muita diferença, ela se sente humilhada, sabe? E aí a gente não penalizar da maneira que deveria ser é um grave erro da esquerda. A esquerda não soube abraçar essa crise da segurança pública e não está sabendo. Eu tenho esperança nesse projeto apresentado pelo governo, das antifacções, em realmente endurecer as leis, as penas contra essa parte desse crime organizado, né? Porque se a gente não conseguir compreender essa demanda da população, vai realmente... Nós somos contra a matança, Não, né? Nós claro. queremos lei que realmente punir mesmo. Ninguém quer. Aqui Somos contra. o tempo da barbaridade, da barbárie já passou. Ninguém mais usa guilhotina, ninguém usa mais cadeira elétrica. A gente quer simplesmente que a pessoa cumpra a sua pena. Você vê, por exemplo, nesse projeto antifacção, hoje um faccionado, se ele é preso, a depender dos crimes que são levados, apresentados por ele vai ficar ali de pena mesmo, ele vai pegar 20 anos, mas o que ele vai cumprir na cadeia é 4 anos. 4 anos. É 4 anos, Getúlio. Não Aí eu sei. te pergunto, isso está correto? Isso está certo? Não tá. Se você vai para outros sistemas, o cara vai cumprir os 20 anos lá, meu amigo. Tá entendendo? Então a esquerda tem que ter um jeito da gente realmente entender que a população ela já disse basta para esse tipo de violência. A população não quer esse tipo, a população não quer ter o seu celular roubado toda semana e ter que ficar pagando as custas desses presos. Então chegamos ao final, né, do nosso podcast Coliseu Político, né? Recapitulando os assuntos, né? Falamos sobre o direito previdenciário, né? Você que quer garantir o seu direito previdenciário, nós temos aqui o nosso doutor Rafael Barros, né, que pode estar lhe ajudando nesse assunto, né? Falamos também sobre Eduardo Bolsonaro na cadeia, falamos também sobre a lei antifacção, né, e também o endurecimento, né, que Kim Kataguiri quer colocar nas leis do Brasil. Também falamos também sobre a política nacional, né? E aqui finalizamos, né, o nosso podcast Coliseu Político, né? Nos siga nas redes sociais e agora nós temos a nossa conclusão aqui do Quero nosso... mandar um abraço para minha neta que nasceu no sábado, né? A Celina Vargas Morango Lima, né? Um abraço, minha neta. Petrópolis, um abraço do Coliseu da Política. Também Petropolitano, nosso doutor, nosso apresentador aqui também, o Júlio, o Imperador. Manda um abraço lá para a Zona Leste, né? Positivo, um abraço aí, Zona Leste, nosso Rafael Barros. Poxa, mais uma vez, muito obrigado, Júlio, Getúlio, foi um prazer debater, conversar com vocês acerca desses temas tão importantes e carentes para a nossa sociedade. E aí, manda um abraço para todo mundo que está nos assistindo e quem em breve está aqui participando novamente. Qual é o teu contato, Rafael? Fala aí pro pessoal. Meu contato é 99164-1974. Se você quiser seguir também nas redes sociais, tem um Instagram profissional, rafaelbarros.adv. É só seguir lá que de vez em quando a gente está postando um conteúdo sobre matéria de direito previdenciário. Então esse foi o nosso podcast. Muito obrigado.